Bem, eu iria começar com alguma piada ou utilizando algum vídeo para fazer alguma piada, mas eu preferi falar um pouco mais sério hoje. A gente vai falar um pouco sobre novatos em RPG e como colocar novatos na sua mesa. Bem-vindos ao Crônicas do RPG. Bem, se você não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo, e se você me conhece, meu nome também é Luiz Eduardo, ainda. Vamos lá. Uma das coisas que eu queria comentar é uma história um pouco antiga que sempre me lembra de como foi complicado começar a jogar RPG. Eu comecei jogando RPG em Vampira Máscara. Me chamaram porque na verdade não tinha um número suficiente de jogadores, pelo que deu para entender. Eles precisavam de mais um só para formar um grupinho. Até aí tudo bem. Só que o que aconteceu em seguida? Passou-se um tempo, eu saí daquela mesa de RPG e participei de um outro grupo de RPG com alguns outros rapazes novatos. Eu acho que eu tinha quanto? 12, 13 anos de idade. Rapazes novatos, era adolescente mesmo. Falando isso, quando a gente jogava RPG e tudo mais, a gente normalmente ou utilizava sistemas pré-prontos, aventuras quase sempre muitas vezes já prontas, ou criava aventuras de uma maneira bem tosca, com exceção de um cara, que ele sempre foi muito inteligente, ele sempre foi um dos melhores narradores, tanto que a gente se revezava quase sempre em narrar. Não que a gente realmente se revezasse de maneira corretinha, ó, tal dia é você, não. A gente mudava do que era um jogo de um para o outro e muitas vezes, especialmente quando a gente gostava mais daquele sistema, daquela, daquela narração. Essa é a verdade. Eu era um dos piores. Mas falando isso, uma vez a gente chamou um dos caras lá daquele grupo de Vampira Máscara para jogar com a gente, para narrar pra gente, talvez. Só que o único problema é que quando a gente estava na parte de cima da casa, a gente ouviu o mesmo sujeito que a gente chamou, tava um outro colega lá e tudo mais, falando mal da gente, falando mal de nós jogadores novatos. E isso eu não diria que traumatizou a mim, mas sempre foi algo muito dolorido na minha mente, porque eu admirava aquele cara. Eu queria ser como aquele cara. Ele era o protótipo do jogador de RPG. O cara que vinha com um monte de pastas ou livros, ou na época era a caça às bruxas aos RPGistas, né? Então tinha a Xerox, que não era somente a Xerox da ficha, mas também a Xerox da do livro inteiro, de Vampira Máscara ou de D&D, ou seja lá o que fosse. Realmente os caras tinham uma Xerox inteira daqueles livros. E isso me deixou muito triste por muito tempo. Aí tudo bem. E eu fui crescendo com aquela coisa na cabeça, aquela maldade que foi feita conosco. E uma das coisas que eu decidi fazer quando eu comecei a jogar RPG é nunca maltratar jogadores novatos. Como assim maltratar jogadores novatos? Eu não estou falando nem sobre aventura. Eu estou falando sobre a questão de explicar. É difícil para você explicar para um jogador como é que funciona um sistema que não utiliza computadores, por exemplo, hoje em dia. Mas não é impossível. É que nem você dá aula para alguns alunos que têm dificuldades em compreender determinados pontos. Lembrando que eu estou falando em um grupo que vão ser, sei lá, no máximo uns 10, 11. Não peguem grupos enormes, especialmente se tiver muito novato. Faz uma mesa para um, faz uma mesa para o outro, joga em dias diferentes. Ah, mas a gente queria todo mundo junto. Não faça isso. Você vai se estressar. Jogadores novatos precisam de atenção. Eu posso falar isso de uma maneira bem mais clara comparando uma sala de desenho com uma sala de uma escola pública. Quando você faz
uma lição dentro da sala de escola pública, você tem que conseguir chamar a atenção de todos e nem sempre isso vai ser possível. Entretanto, se você for comparar com uma escola de desenho, por exemplo, onde todo mundo está interessado, mas é um número reduzido de alunos, eu falo isso pelas escolas de desenho que eu já trabalhei e já participei também de escolas de desenho, isso é muito mais simples, isso é muito mais fácil, porque o cara pode dar atenção a um jogador diferente. Você vai poder explicar como o mundo funciona e como o mecanismo do jogo funciona. Ficar nessa neura de, vou abraçar o mundo, cara, não faça isso. Jogadores novatos precisam de atenção. Mas isso não significa também que eles vão ser pessoas que vão te dar problema. Muitas vezes eles podem te dar boas cenas por conta disso. Uma das coisas que eu já reparei é que as pessoas confundem a ideia de ser novato com pessoas que não entendem nada de RPG. Existem algumas diferenças. Por exemplo, um adolescente que vai entrar na sua mesa e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai chegar nessa pessoa, vai conversar com ela, vai me explicar tudo certinho. Uma pessoa mais velha, normalmente, especialmente se ela é uma nerd, ela vai aprender rapidamente como é o sistema, porque ela é interessada. Agora, um adolescente, especialmente porque muitas vezes o pessoal utiliza o RPG como um meio de ensino, pode se embananar, ter dificuldades com matemática. E aí é que tá. Você tem que facilitar o máximo possível para aquela pessoa compreender o sistema. Chega e senta, conversa o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, quantos dados ela tem de determinada coisa, já separa dados para essa pessoa. Esses aqui são os seus dados, utiliza eles da melhor maneira possível, tá? É óbvio que você vai sentar e vai falar mais coisas com ela. Só tô explicando aqui, mas de uma maneira bem sintetizada. Mas não comece com Vampiro a Máscara para um adolescente, por exemplo. Especialmente porque Vampiro a Máscara é recomendado para maiores de 16 ou 18, não me lembro mais. E mesmo que seja recomendado para uma idade menor, cara, é muito barra pesada algumas coisas dentro do sistema. Eu estava conversando com uma amiga, a Cristiane, também jogadora de RPG pela Guilda dos Exploradores, e ela vê que é muito pesado alguns sistemas. E eu não tiro a razão dela não gostar desse tipo de coisa, porque é complicado. Então, eu só queria deixar isso aqui mais claro, apesar de ser eu que estou falando, ou seja, eu complico tudo. Mas eu espero que isso tenha feito com que vocês pensassem. Se a gente vai colocar novato, vamos ter paciência. Sempre paciência. Não vou colocar novato. Cara, coloque novatos. Isso renova a sua mesa. Traz coisas novas para sua mesa. É que nem aquela velha história do pica-pau. Eu iria colocar isso, mas como eu queria algo mais sério, aquela cena, podemos jogar por aí? Não! A piada, ela só funciona em especial porque no final o pica-pau chega e fala, claro, podem, ainda vem toda aquela enxurrada. E é isso que é engraçado. Ok? Bem, eu vou fechando por aqui. Espero que vocês fiquem bem. E se lembrem, novatos sempre são necessários. Renovar sempre é necessário dentro de uma mesa ou na vida.